18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. A partir de agora, com o programa 18 horas, estamos juntos até às 7 da noite. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Seguindo a programação da Mix aqui com 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, Karime. Muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. E, gente, para o nosso programa ficar ainda mais sensacional e com o seu jeito, é só você mandar sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Participa do 18 horas com a gente. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Você também pode acompanhar o programa pelo aplicativo da Mix. É só pesquisar por Rádio Mix FM na Apple Store ou Play Store. Disponível para o sistema iOS e Android. E é claro, segue a gente nas redes sociais. No @18horas News. 18 horas. Trânsito. E vamos saber como é que está a volta para casa. Vamos saber como é que está o trânsito na cidade de Manaus agora com André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime e Kennethson. Aos ouvintes ligados aqui na 100.7, temos trânsito, informações de trânsito ali pelo centro da capital amazonense, Zona Sul, Avenida Floriano Peixoto, com a Rua 7 de Setembro. O trânsito segue com excelente fluidez. Agora ali pela Avenida Max Teixeira, com a Rua São Judas Tadeu, também dá para trafegar de boa por ali. Na Avenida Desembargador João Machado, com a Rua Professora Cacilda Pedroso, a gente também tem um trânsito um pouquinho mais concorrido, mas sem nenhum obstáculo ali pela via. E na Avenida Governador José Lindoso, a nossa Avenida das Torres, bem nas proximidades ali com a Rua Abdon Gonçalves, a gente consegue ver que o trânsito tá limpo, né? Pelo menos até agora, né? Eu volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Mix. Vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Governo do Amazonas arrecada 20 bilhões de reais em 2025, somando impostos, taxas e contribuições. A polícia apreende mochila com R$1 milhão em espécie em operação no município de Codajás, no interior do estado do Amazonas. Manaus é a segunda capital do país que registrou a maior queda na cesta básica no segundo semestre de 2025. O mercado de veículos seminovos bate recorde no Amazonas e dispara acima da média nacional em 2025. 18 horas. Esses e outros destaques, os assuntos mais importantes a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Eu começo com uma pergunta. Você tem ideia de quanto foi o total de arrecadação do Amazonas em 2025? Qual foi a soma aí que você, Kennethson, de que nós pagamos para o governo em impostos, taxas e contribuições? Tem ideia? É muito dinheiro, né? É muita grana, gente. Eu imagino que seja muita grana. Com certeza. Aí, somou 20 bilhões de reais. Como eu sempre falo aqui no 18 horas, o Amazonas é um estado rico, mas com uma gestão que não sabe gastar o nosso dinheiro, porque é nosso dinheiro, nosso, é arrecadação minha, sua, você que está nos escutando. A gente pagou imposto, esse dinheiro é nosso, 20 bilhões de reais arrecadados pelo governo do estado do Amazonas. Só que aí o benefício para a sociedade e o progresso do estado que a gente não vê. Com certeza é uma conta difícil de fechar. Enquanto o Amazonas ele soma 20 bilhões de reais, gente, em arrecadação, o povo infelizmente tem sofrido com esse colapso nos principais pilares da sociedade: a educação, a saúde e também a segurança pública. E tem um detalhe também que deixa a história ainda mais chocante. Esse total de 2025, ele apresentou um recorde e também superou a previsão da lei orçamentária anual, que estimava 17,7 bilhões de reais. E para a gente ter uma ideia da riqueza do estado do Amazonas, apenas dezembro, a arrecadação ela alcançou a marca de 1,9 bilhão de reais, o melhor desempenho mensal do ano, gente. E os dados, Kennethson, são oficiais e constam no mapa de arrecadação divulgado pela Secretaria de Fazenda do Amazonas. Agora imagina quem está nesse momento num hospital do governo do estado ouvindo esse dinheiro, esse montante, toda essa arrecadação e não consegue atendimento, não consegue uma medicação básica, não consegue um raio-x porque a máquina está quebrada. Imagina quem teve o tratamento do câncer interrompido, voltou para
casa por falta de insumos básicos. Ouvir que o governo arrecadou todo esse dinheiro e não conseguiu sequer comprar tinta para impressora para conseguir o resultado de um exame. Infelizmente, Karime, a gente fala ainda mais sobre esse caso porque imagina como é que ficam centenas de famílias de pacientes que infelizmente morreram no meio daquela crise da saúde, Karime. Homens, mulheres e também crianças. Além disso, são mortes evitáveis, histórias interrompidas pela completa irresponsabilidade da gestão do governo Wilson Lima, com gastos do dinheiro público, e isso sem falar, Karime, dos profissionais da área da saúde, que muitos desses profissionais eles estão com seus salários atrasados. Isso porque o governo simplesmente não cumpriu com a palavra, não pagou essas empresas, não cumpriu essas promessas que foram feitas a essas empresas terceirizadas. Faliu o empresário, condenou profissionais que seguem trabalhando às vezes até sem receber, Karime. Sem receber salário. Imagina você trabalhar e não receber no fim do mês. E lá na ponta, o cidadão, eu e você, que sofre e passa por humilhação toda vez que precisa do sistema de saúde pública aqui no estado do Amazonas. E estamos falando só na saúde, tá? Vamos lembrar que na educação estamos nos piores índices do Ministério da Educação. Somos o último lugar do Enem. Na segurança, não preciso nem explicar. Ficamos refém das organizações criminosas que hoje atuam livremente no estado. Nossa equipe foi às ruas para saber da população, da pessoa comum, do cidadão, o que eles pensam sobre como é que o governador Wilson Lima gastou o nosso dinheiro, esses 20 bilhões de reais. Vamos ouvir. Eu sou Nilza Costa, eu sou diarista. Falar sobre o governo é bem fácil, né, de falar, porque não tem como esconder as falcatruas, não tem como esconder tanto imposto que a gente paga e não vê resultado. Pra nada. Povo que tem transporte, como meus filhos, pagam IPVA, pra quê? A gente paga imposto em tudo, até numa bala que a gente compra no comércio. E a gente vê resultado em nada. A gente paga iluminação pública para nada. Segurança pública não existe. Nós vivemos uma insegurança total, dia e noite. Dentro e fora de casa a gente não está seguro, infelizmente. Apesar de irem para a mídia dizer que a segurança melhorou não sei quantos %, a gente não vê isso, né? Infelizmente, o que nós vemos todos os dias é o descaso com a saúde pública, com a segurança, com a educação, enfim, com tudo. Não estou satisfeita nem um pouco. Eu sou Elaine, eu sou técnica de enfermagem. Bom, eu acho que péssimo, não está sendo investido em nada. A segurança, eu ia sendo assaltada um dia desse vindo pro trabalho. E a saúde nem se conta, né? Quando a gente vai nos postos, na UBS, hospitais, é uma lástima. A gente não é atendido direito, é maltratado, não tem remédio. Sinceramente, tá um caos, né? Totalmente largado, ninguém liga pra nada, a população pede, né? E os governantes não ligam, não sei por que eles fazem isso, mas porque não é eles que estão ali precisando, né? Infelizmente, é a gente, então a população que sofre. Meu nome é Rizomar Soares, secretária. 0 por governo. Nota 0? Nota 0. Não consegue nada, nenhuma consulta de vez você não consegue. Nenhum remédio? Nenhum remédio, nada. Chega lá, nunca tem remédio. Tereza Ribeiro, eu sou copeira. Tá tendo muitas reclamações, principalmente nas maternidades, né? Nós vemos aí relatos na televisão, nas redes sociais, né? Muitas denúncias que tá faltando, né? Medicação, tá faltando aparelho para cirurgias e tantas outras coisas que tá faltando na saúde. Então, não tá bem aplicado e acho que como esse ano é ano de eleição, acho que a gente tem que repensar bastante quem vamos colocar aí nessa direção da nossa cidade, do nosso estado. 18 horas. Aí é que tá, né, Karime? Exato. Quando a gente decide, né, a gente escolhe um político para nos representar, tem que ter todo esse peso da responsabilidade, avaliar aquilo que passou nos governos passados e planejar para saber se aqueles políticos realmente eles estão interessados em defender os interesses da população e não os interesses pessoais, porque é isso que a gente acaba vendo muitas vezes nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara de Deputados, no Senado. É sempre assuntos que beneficiam a eles próprios, né? Exatamente. E a
população fica de fora, né? Exatamente. E é sempre uma crítica da população, da sociedade civil, a crítica ao trabalho dos políticos. Então é possível a gente mudar a história, é possível você melhorar, sim, o rumo da cidade, do estado e do país, exatamente na hora das urnas, na hora da eleição. Agora imagina, Karime, se a gente usasse esse valor de 20 bilhões de reais. Eu imagino que se a gente fosse voltar às ruas para poder perguntar dessas pessoas o que elas fariam com esse dinheiro para o nosso estado do Amazonas, com certeza nós teríamos grandes ideias para nossa sociedade e que com certeza fariam diferença na vida do povo. E olha só, gente, desse valor de 20 bilhões de reais, a maior parte dessa arrecadação, recorde, ela veio do ICMS e que somou ali 16,9 bilhões de reais, seguido por outras contribuições econômicas com 3,7 bilhões de reais. E pelo Fundo de Fomento ao Turismo, 2,4 bilhões de reais. E pelo imposto de renda retido na fonte, tivemos um retorno de 1,6 bilhão de reais. E pelo IPVA, que alcançou a marca de 1,08 bilhão de reais, Karime. Só se fala em bilhão, né, Kenneth? É uma soma realmente robusta para um estado rico que não consegue transformar isso em progresso para o Amazonas. Ou seja, a conta simplesmente não fecha, né? Como é que um estado tão rico deixa a população sem o básico? Vamos repetir: saúde, educação e segurança pública. Recebemos quase que diariamente denúncias que revelam os graves problemas na saúde, na educação e na segurança. Agora eu vou falar de um dado que torna isso tudo ainda pior, tá? 20 bilhões foram arrecadados só nesse que a gente falou, em taxa, arrecadação e impostos, ok. Só que o valor que o governo Wilson Lima recebeu pode chegar a 41 bilhões de reais. Como explica o deputado federal Sidney Leite? Vamos ouvir. O Estado arrecadou próximo de 41 bilhões de reais. Nós não estamos falando de pouco recurso, são 41 bilhões de reais. E mesmo assim, o governador Wilson Lima conseguiu a façanha de falir a segurança pública no estado do Amazonas, né? De colocar a saúde na UTI, haja vista que não consegue pagar trabalhadores terceirizados da saúde, atrasa pagamento de empresas médicas, falta de medicamento e criou a fila da morte. E o caso que mais chama a atenção é o Hospital do Câncer, o SECOM, que interrompe tratamento por falta de medicamento, como alas do Hospital de Medicina Tropical fechada, certo? E que, em vez de garantir o repasse dos recursos do município, o governo se apropria. Infelizmente, não é a falta de recursos, é a falta de vergonha na cara e respeito para com o povo do Amazonas. O senhor Wilson Lima traiu a todos aqueles que confiaram nele, reelegendo para o governo do estado do Amazonas. 18 horas. Ou seja, gente, vamos lá, 20 bilhões de reais aqui no estado em arrecadação de impostos, nosso dinheiro até, né? E agora mais 21 bilhões de reais que vieram do governo federal, 41 bilhões de reais. Muita grana, Karime. É muito dinheiro e, de novo, essa realidade de um estado rico que conseguiu falir a sociedade, que conseguiu falir, né, esses pontos mais importantes para a sociedade, só pode mudar com o quê? Com a urna, com a eleição. É a gente que tem esse poder. É preciso pensar, como você falou, Kenneth, avaliar, estudar o candidato que vai merecer a nossa confiança, que vamos dar aí praticamente um cheque em branco para administrar o estado e o país. Esse ano vamos voltar, só para lembrar, né? Vamos votar para presidente, governador e senador, além de deputados federal e estadual. Falando nisso, Karime, desde segunda-feira, qualquer cidadão ou ente que queira opinar sobre as regras para as eleições de 2026 pode usar o formulário eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral para poder enviar, gente, sugestões para as eleições deste ano. As contribuições, elas podem ser feitas
até o dia 30 de janeiro. Então, o Tribunal Superior Eleitoral publicou 12 minutas com propostas de alterações nas regras para as eleições desse ano. Entre os temas estão mudanças no calendário eleitoral, manifestações na pré-campanha, pesquisas eleitorais, critérios para a distribuição de recursos eleitorais e responsabilidade pela remoção de conteúdos digitais com ataques ao processo eleitoral. O tribunal ele vai selecionar as melhores propostas para serem apresentadas numa série de audiências públicas marcadas entre os dias 3 e 5 de fevereiro. E de acordo com a legislação eleitoral, o plenário do TSE tem até o dia 5 de março do ano que vem, desse ano, na realidade, que tem eleição, para poder debater e também aprovar essas normas. E conforme determinado pela Constituição, o primeiro turno das eleições de 2026 acontece no dia 3 de outubro, primeiro domingo do mês, e o segundo turno no dia 31 de outubro, último domingo do mês. Lembrando que esse ano, vamos lá, vamos eleger, vamos lembrar e fazer a cola e já pesquisar o nome do seu candidato. Presidente, governador, senador, além de deputados federal e estadual. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Karime, já que a gente está falando de dinheiro e volumes muito altos, né, de grana rolando, olha só, gente, a Polícia Militar do Estado do Amazonas, ela apreendeu R$1 milhão. E, Karime, essa quantidade de grana estava dentro da mochila de um passageiro que ele estava descendo lá de Quari, passando ali pelo município de Codajás. E aí, quando foi feita essa abordagem surpresa, a polícia encontrou toda essa grana. A gente tá falando de grana alta, gente, mas mais uma vez. R$1 milhão. R$1 milhão. E parece que estava tudo em espécie, gente. Trocadinho, notas de R$100 e R$50. Que mochila recheada, hein? Rapaz, eu queria uma mochila dessa. Menino. Só que, segundo a polícia, né? Como eu falei, a mochila estava com o comerciante de 44 anos. Ele não conseguiu explicar a origem do dinheiro, nem o valor exato. Ele não sabia nem quanto que tinha ali. Rapaz. De dinheiro, né? O total, a soma que tinha essa mochila premiada. Bom, o repórter André Meirelles acompanhou essa situação e agora conta ao vivo pra gente os detalhes dessa operação. Boa noite mais uma vez, André. Então, a polícia, ela revelou o nome desse comerciante? Não revelou o nome dele, apenas as iniciais APM desse homem de 44 anos, né? Que foi preso na manhã dessa segunda-feira ao ser flagrado aí, como vocês já falaram, transportando esse valor de R$1 milhão em dinheiro vivo. E aí não teve comprovação de origem. Isso aconteceu, né, como vocês já reforçaram, no município de Codajás. Essa prisão aconteceu por volta de 10 da manhã e foi durante uma abordagem da Polícia Militar na base Tiradentes, ali no porto hidroviário do município. Então, durante a revista, os policiais eles encontraram aí dentro dessa mochila, que pertence então a esse passageiro, essa quantia aí. Estava dividida em, como você falou, né, Karime, nessas cédulas de R$100 e R$50. Então ele foi questionado sobre a origem do dinheiro ali em primeiro momento, ali na hora de toda a abordagem, bastante nervoso, ele não conseguiu informar sobre de onde vinha o valor, né, e nem precisou ali a quantidade que transportava. Mas segundo o delegado, que é o Alex Pérez, que é o titular ali do município de Codajás, para onde o homem foi preso, e também essa quantidade levada e apreendida, o homem declarou que o dinheiro pertencia ao irmão, que é um comerciante lá do município de Quari, de onde era a origem desse dinheiro, e que seria fruto de um empréstimo bancário, né? Então essas são as informações até o momento que a gente tem. Então, ali na hora do momento ele foi preso em flagrante, todo o valor apreendido, e segundo a polícia, o transporte de grande quantia ali em espécie sem comprovação levanta suspeita de crimes, como lavagem de dinheiro, ocultação de valores ou outros ilícitos financeiros. Agora, esse dinheiro ele permanece apreendido e, claro, só vai ser devolvido caso a origem lícita seja comprovado perante aí as autoridades competentes, ou seja, todo o dinheiro apreendido, agora começa uma investigação por parte da polícia para saber de onde veio esse dinheiro, para onde ele iria e se realmente aquilo que esse homem de 44 anos falou, né, pode ser comprovado aí que é um empréstimo do irmão que veio lá do município de Quari. Então tem muita coisa ainda para ser revelada sobre esse dinheiro, esse R$1 milhão, e claro, a gente segue acompanhando. Isso aí. Agora, Karime, quero completar essa informação porque a gente divulgou ainda há pouco no 18 horas uma análise a respeito sobre
sobre esse mesmo tipo de padrão que está acontecendo aqui no nosso estado do Amazonas. Certo. A gente está falando desse último caso agora em janeiro, né? Dia 19, segunda-feira. Só, gente, que a gente lembra lá de maio de 2025, quando aquelas malas foram apreendidas lá no aeroporto de Brasília. Você lembra? Gente, foi uma grana, foi muito dinheiro, também em espécie. Uma quantia semelhante, 1,2 milhão. Pertinho. Bem próximo. E o que aconteceu? Olha só, naquela ocasião estava acontecendo o encontro dos prefeitos. Sim. E aí, aqueles 3 suspeitos que foram presos pela Polícia Federal, eles eram empresários. Era o César de Jesus Glória Albuquerque, o Eric Pinto Saraiva e também o Wagner dos Santos Moitinho. E segundo a análise, segundo apurações do portal Metrópolis, a Polícia Federal ela apontou indícios sérios de lavagem de dinheiro, empresa de fachada, além disso também suspeitas de corrupção política. E aí, quando chegou no finzinho ali do período de dezembro, o que a Polícia Federal falou? Que aquelas malas, elas tinham ligação com 2 políticos do estado do Amazonas, mais uma vez ligando o nome Quari. A gente tem um prefeito de Quari, Adail Pinheiro, segundo a Polícia Federal, e Adail Filho também, segundo a Polícia Federal. E também durante o período de dezembro, Karime, você vai se lembrar, ali bem pertinho no começo de dezembro foi quando as equipes da polícia integrada daqui do estado do Amazonas, elas conseguiram prender pelo menos 3 suspeitos também lá na zona leste de Manaus, no shopping, não sei se você lembra. Sim, claro, sem dúvida, a gente trouxe esse caso aqui. Pois é, eles também tinham ligação. Só que não tinham ligação com Quari, sim, mas a gente tá falando de dinheiro em mala. Dinheiro em espécie. Dinheiro em espécie, exato, muita grana dentro de malas, é o mesmo padrão que tá acontecendo. Só que aqui em Manaus a parada foi mais sinistra, né? Porque a gente teve uma quantia de 2,5 milhões em uma mala que tinha sido recém-sacado de uma agência bancária. Inclusive, dos 3 suspeitos, um deles, ele era policial, lotado na Casa Civil. Isso que eu ia falar, ele trabalhava na Casa Civil do governo do estado do Amazonas. Né? Exatamente, ou seja, é o nome de confiança do governo do estado do Amazonas que estava ligado. Daí eles foram para a audiência de custódia e, Karime, pasme, você que está nos ouvindo aqui no 18 horas. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Eles saíram na audiência de custódia como se nada tivesse rolado, como se fosse tudo tranquilo, tudo limpo. E até hoje ninguém sabe dizer de quem era aquele dinheiro na mala. 2 milhões. Ninguém sabe dizer de quem era esse 2,5 milhões. E até hoje essa pergunta com certeza incomoda bastante. E sempre que a gente toca nesse ponto, com certeza alguém sente e fica nervoso, acreditando que pode chegar em algum lugar. E com certeza pode sim. Só falta uma vontade, né, Karime? Se as investigações seguirem, acredito que essa investigação, porque foi agora em dezembro, quem sabe, a gente tem boa fé na investigação da polícia, de repente seguem as investigações e aí a gente vai ter notícia aí do resultado, principalmente desse, que foi aqui em Manaus, mais de 2 milhões de reais em espécie apreendidos, as pessoas foram presas, um deles trabalha diretamente para o governo do estado do Amazonas e nada acontece. A gente quer ser otimista e quer acreditar que as investigações seguem. Muito obrigada. É muito dinheiro, né, Karime, rolando pelos rios. Gente, é muito dinheiro e dinheiro em espécie não é coisa boa, né? Você mas infelizmente só não vem transparência, né? Verdade. Vamos seguir? Vamos seguir. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Manaus é a segunda capital do país que registrou a maior queda nos preços dos produtos da cesta básica no segundo semestre de 2025. A redução no preço dos alimentos aqui em Manaus alcançou 8,12%. Pois é, aqui a cidade só perdeu para Boa Vista, em Roraima, que lidera a queda de preços com 9,08%. Vanessa Lima conversa com a gente agora ao vivo, no 18 horas, ela que tem mais detalhes a respeito desse levantamento. Boa noite, Vanessa. A gente quer saber mesmo se essa queda nos itens da cesta básica vai seguir agora em 2026, Vanessa. Boa noite. Tomara, boa né? Boa noite, Karime Kennedson. Boa noite a todos os nossos ouvintes que acompanham o nosso programa. Então, Karime, essa pergunta é exatamente o que todo mundo quer saber. E essa notícia dá até aquela esperança na gente, né? E olha só, pelo que os dados mostraram, o cenário ele é realmente animador. A queda nos preços da cesta básica em 2025
não foi um caso isolado aqui em Manaus. Ela veio acompanhada por um movimento nacional, com o Brasil inteiro surfando nessa redução. E sim, todas as 27 capitais registraram redução no custo da cesta básica. De Boa Vista a Belo Horizonte, ninguém ficou de fora. Brasília, Florianópolis e Campo Grande também aparecem com as quedas bem significativas. Para a economista Michele Aracati, essa queda é resultado de vários fatores que estão começando a dar resultados, né, real nas prateleiras. Vamos ouvi-la. O preço dos itens que compõem a cesta básica são resultado de diversas variáveis que influenciam o preço final do produto, que quando o consumidor que está no final da cadeia vai adquirir o produto, ele percebe se o produto está mais caro ou se está mais barato. Então, variáveis como clima e câmbio, por exemplo, foram extremamente positivas e influenciaram direta e indiretamente para que nós pudéssemos observar uma queda no preço dos produtos que compõem a cesta básica. 18 horas. E olha esse dado, que interessante. O Plano Safra, que é o principal programa do governo federal que oferece crédito rural com juros subsidiados, tanto o empresarial quanto o da agricultura familiar tiveram 3 anos seguidos de recordes. Isso significa mais financiamento, mais produção e, consequentemente, mais comida circulando. A queda acumulada no segundo semestre de 2025 aqui em Manaus chegou a menos 8,12%, perdendo apenas para Boa Vista, que lidera um ranking com menos 9,8%. E dezembro veio reforçar essa tendência. A cesta básica em Manaus caiu mais de 1,43% em relação a novembro, fechando o mês no valor de R$ 620,42. Bom, e o que puxou essa queda? Entre novembro e dezembro, metade dos produtos da cesta ficou mais barata. O tomate despencou quase 10%. A banana caiu mais de 5%. A manteiga recuou 4,48% e até o óleo de soja e o pão francês também deram uma trégua. Mas nem tudo desceu. Alguns itens resolveram remar contra essa maré, como o feijão carioca, que subiu mais de 4%, o nosso bom e velho café também subiu quase 4% e a carne bovina de primeira passou de 3%. Então, Karime, Kennedy e ouvintes, quando a gente se pergunta se vamos seguir pagando menos em 2026, a resposta mais honesta é que há um bom sinal de continuidade, sim. Isso porque se 2026 seguir com safra forte, investimento no campo e controle de custos de produção, temos tudo para continuar sentindo esse alívio no nosso bolso, porque cá entre nós, né, gente, qualquer centavo que a gente economiza já muda o nosso humor o mês inteiro. Faz toda a diferença, gente. Qualquer economia é muito bem-vinda. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h30. Vamos de política com Kennedson Paz. Kennedson, vamos lá, vamos de caso Master, que ainda está rendendo discussões na política. E com toda essa repercussão do caso, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado quer acesso a dados sigilosos do caso Master. Explica pra gente, Kennedson. Então, Karime, olha só, esse caso Master, ele ganhou uma nova dimensão lá em Brasília, porque agora ele passa a envolver ao mesmo tempo tanto o Congresso, que é a Câmara de Deputados, o Senado e também o Supremo Tribunal Federal. E o que era apenas uma investigação financeira, gente, agora está se transformando nessa crise política e também institucional, e eu vou explicar para vocês por quê. Está havendo um movimento muito forte na Câmara de Deputados, porque os congressistas da CPMI e do INSS, eles recorreram ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para poder pedir a devolução desses dados sigilosos de Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. E esses dados, eles envolvem ali a quebra do sigilo bancário, a questão da quebra do sigilo também fiscal, o telemático, e também são considerados essenciais para poder evitar possíveis irregularidades e também empréstimos consignados do INSS, que atingiram aposentados e pensionistas aqui em nosso país. Já é um caso que também é muito grave aqui no nosso país. E aí tivemos um impasse no Supremo Tribunal Federal. Esse material que os parlamentares estão
estão querendo nesse momento, ele havia sido aprovado na CPMI. Só que daí ele foi retirado da comissão por decisão do ministro Dias Toffoli. Mais uma vez o nome do ministro sendo colocado nessas decisões e que estão sendo questionadas essas decisões. Esses documentos eles foram encaminhados para a custódia da presidência do Senado, só que passando um mês, o Supremo ele não definiu o destino final dessas provas e o que, segundo os parlamentares, compromete a efetividade da investigação e também o direito da sociedade de saber mais detalhes a respeito sobre esse crime. O Senado ele reagiu diante dessa situação e aí o que eles fizeram? O senador Eduardo Girão ele afirmou ter conseguido, pelo menos 42 assinaturas nesse momento, que é um número suficiente para poder abrir imediatamente, nas palavras do senador Eduardo Girão, uma comissão parlamentar de inquéritos, ou seja, uma CPMI do caso Master. Segundo o senador Girão, o objetivo é investigar o que ele classifica como o maior escândalo do sistema bancário da história do país envolvendo o Banco Master. E por que esse caso é tão grave? Porque a Polícia Federal mencionou que essa fraude financeira, ela resultou em um prejuízo de pelo menos 12 bilhões de reais. E aí os indícios levaram à liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central, um fato que é muito raro e com certeza de alto impacto nesse sistema financeiro. E, consequentemente, tudo que está acontecendo nesse cenário da política, a questão do Supremo, lá no Supremo o cenário também ele está sendo um pouco de desgaste, porque o próprio presidente da corte, Edson Fachin, que estava de férias, estava curtindo a praia, ele teve a decisão de antecipar essa volta a Brasília devido a essa crise institucional, essa crise de imagem do Supremo Tribunal Federal. E aí o objetivo que já foi mencionado por alguns jornalistas é que ele volte para poder tentar intervir nessa condição antes do início dessa fase do processo judicial, o processo judiciário do Supremo Tribunal Federal. E o que fica no ar, com certeza, é aquela pergunta da população: quem será que vai conseguir resolver, vai conseguir desatar esse nó, que é o caso Master? A gente percebe muitas interferências, sempre que a Polícia Federal quer fazer uma investigação um pouco mais a fundo, o Supremo vai lá, diz que não, melhor o TCU fala que o Banco Central errou, o Banco Central fala que tem capacidade técnica. A gente viu que ontem eu falei aqui que o Haddad disse que era para o Banco Central ter mais efetividade nessas fiscalizações a respeito sobre transações financeiras, ou seja, tem um nó atado de modo geral e com certeza a população quer saber quem vai conseguir destravar essa investigação e com certeza dar essa resposta mais clara. Se tiver CPMI, com certeza pessoas graúdas, como falou o senador Eduardo Girão, podem acabar caindo com essa situação, Karime. É uma batata quente que ninguém quer ficar com a mão, né? Ninguém quer ficar com essa batata quente. E olha só, tem outro assunto também, Karime, de Brasília, desculpa te cortar. Não, imagina, segue aí. Porque nesse momento, gente, tá rolando uma manifestação a pé, é isso que tá acontecendo. E é carregada ali de política e que chama muita atenção, tanto em Brasília como nos demais estados, porque o deputado Nicolas Ferreira, ele que é do PL, ele iniciou uma caminhada de cerca de 240 quilômetros de Minas Gerais até a capital federal, em protesto contra o que ele chama de prisões injustas de 8 de janeiro de 2023 e também perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa mobilização ela começou na última segunda-feira, agora, lá em Paracatu, e deve ser concluída no próximo domingo, dia 25, lá em Brasília. Nas redes sociais, o Nicolas tem divulgado praticamente ali uma carta aberta, tem falado, tem somado a essas ações realizadas na rua e também tem chamado outras pessoas para participarem dessa mobilização. Não chamando de modo direcionado, mas de forma indireta as pessoas acabam vendo como um chamamento público para que essa manifestação aconteça. E diante de tudo que está rolando agora sobre esse mesmo assunto, vários políticos como o Gustavo Gayer e também o André Fernandes, além do vereador Carlos Bolsonaro, eles apareceram ao lado de Nicolas Ferreira nas redes sociais para dar esse apoio ao deputado. E a bancada do Amazonas, pelo menos de forma individual, pela deputada Débora Menezes, que ela é deputada estadual, ela também viajou ao município de Minas Gerais, já está participando desse movimento também por lá, e ela chama esse ato como coragem e também resistência, destacando que para defender o Brasil, segundo as palavras dela mesmo, não é recuar diante do que considera injustiças. A caminhada vai até Brasília, Karime, podendo finalizar no dia 25. Tá certo, Kenneth. Vamos falar de política local? Setores da esquerda do Amazonas já se movimentam para eleições e com um encontro aqui em Manaus que
marca o início dessas articulações políticas já nas urnas, mirando aí as urnas de 2026. Conta mais pra gente, Kenny. Pois é, a gente começa a ver um movimento muito grande da esquerda aqui no estado do Amazonas, pelo menos é a intenção que eles estão querendo para esse momento. Esse encontro vai acontecer no dia 24, meio-dia, lá na zona leste de Manaus, é a sede da Associação dos Servidores da Universidade Federal do Estado do Amazonas, que fica lá no bairro Coroado, e que a esquerda pretende dar esse primeiro passo rumo às eleições de 2026. O evento se chama Encontro Banzeiro e está sendo divulgado em larga escala da pré-campanha de Lula e também do Congresso ao lado do povo, fecha aspas, palavras do próprio movimento. Só que o que chama a atenção não é só o nome, é o momento que tudo isso está acontecendo. 2026 ainda está distante, 2026 ele já começou, mas só que a eleição ainda parece um pouco distante, mas no campo progressista já começa a se organizar aqui no estado do Amazonas, principalmente se mobilizando através das redes sociais para poder unir essa base, reunir apoiadores e também marcar uma posição política. E quem fez essa convocação foi o ex-deputado federal Marcelo Ramos, hoje pré-candidato ao Senado, que defende a união da esquerda no estado do Amazonas e afirma que o Amazonas ele precisa de mais engajamento político. Lembrando também que Marcelo Ramos ele afirmou que não descarta a possibilidade de ser vice do governo do senador Omar Aziz para o governo do estado do Amazonas. E nessa publicação, em tom de esperança, o ex-deputado ele afirmou que a caminhada ela já começou e que o tempo novo vai chegar. Mas a pergunta que fica é se essa mobilização realmente ela vai se intensificar ao longo desses períodos até as eleições. Mas com certeza é o momento em que eles consideram que seja definitivo para que tudo isso venha acontecer. Eles venham se mobilizar para poder eleger mais novos grupos, novos nomes aqui no estado do Amazonas. Basicamente, Karime, é para juntar os apoiadores e já traçar metas para as eleições. Tá certíssimo. Seguindo falando de eleições 2026, já existem regras valendo e prazos importantes para quem quer votar esse ano aqui no estado do Amazonas e no Brasil também. Fala pra gente, quem precisa regularizar o título de eleitor, até quando? Ainda dá tempo? Ainda tem prazo, Kenny? Ainda temos prazo. São diversos serviços, como a atualização do título, a transferência de domicílio, a biometria ou também tirar o primeiro título. Eles têm um prazo muito definido, que é até o dia 6 de maio de 2026. E aí, depois dessa data, o cadastro eleitoral ele fecha e são 150 dias antes da eleição, que acontece dia 4 de abril. Quem perder esse prazo, ele fica de fora do processo. Aqui no estado do Amazonas, a expectativa é de mais de 2 milhões de eleitores nas urnas. Mas, antes de pensar em um candidato, primeiro, o passo simples é fazer o documento ficar em dia, gente? Então, completa 15 anos, quem completa 15 anos é um detalhe importante, já pode solicitar o título. O voto ele passa a ser permitido a partir dos 16 anos de forma facultativa, assim como os maiores de 70 anos e também as pessoas não alfabetizadas. O processo ele é todo feito pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, no autoatendimento eleitoral, RG ou CNH, CPF, comprovante de residência e, no caso dos homens maiores de 18 anos, ali o certificado de quitação militar. E além disso, também existem outras regras que já estão valendo, mas é só ir lá no TSE, confirmar essas informações e já regularizar todo o documento para poder fazer esse ato, Karime, que com certeza ele define o futuro, não apenas do Amazonas, mas também do nosso país. E esse ano a eleição inclui aí presidente da República, importantíssimo. Muito obrigada. Política com Kennedson Paes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, a Agência Nacional de Telefonia anunciou a retirada definitiva dos orelhões em todo o Brasil. É nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos falar de trânsito com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Antes de dar a parcial nas ruas da cidade, fala pra gente que vai ter uma nova via que vai interligar a Avenida Governador José Lindoso, a conhecida Avenida das Torres e a Avenida Timbrais, entre os bairros Cidade Nova, em Flores, na zona norte da capital, é isso? É isso mesmo, a conhecida Avenida das Torres, Governador José Lindoso com a Avenida Timbiras, vai
é uma obra que, na verdade, começou no segundo semestre do ano passado e agora ela retomou e segue em ritmo acelerado, né? A nova rua, ela vai ser a continuação da Coronel Taborda de Miranda e tem uma função ali estratégica, né? Que é para reduzir os congestionamentos e melhorar também a fluidez do trânsito, oferecendo ali uma rota alternativa para quem passa todos os dias por aquela região ali, com cerca de 240 metros de extensão. Essa via, ela vai conectar os importantes corredores viários aqui da cidade. E aí essa intervenção também inclui a transposição e canalização de um igarapé. Aí vai ser feita a instalação de 3 linhas de tubos ali pelo local e também no local as equipes da CEMIF já realizaram um levantamento topográfico com a limpeza da área, demolição de imóveis desapropriados ali e também terraplanagem. Então as próximas etapas, elas incluem drenagem, base, subbase, asfaltamento, sinalização e iluminação pública. Aí nos horários de pico, a Avenida das Torres, ela registra aí com esses dados que a gente tem do IMU, cerca de 1.500 veículos por faixa. Então, com a nova rua, a prefeitura ela vai criar uma alternativa eficaz. Isso aí é com o objetivo de desafogar aquele fluxo ali que fica no local para melhorar a circulação na zona leste, na zona norte, na verdade, daqui da capital amazonense. Então, quem trabalha dirigindo todos os dias, né, motoristas de aplicativos, né, as pessoas que todo dia tem que fazer aquela rota, já vai ter ali, quando ficar pronta essa via, né, que a gente está buscando essa informação do prazo para que ela possa ficar pronta, já vai ter ali, né, um alívio no trânsito da capital amazonense, porque como a gente tem essa parcial do trânsito aqui pelo centro da capital amazonense, ali na Avenida Floriano Peixoto, com a 7 de setembro, nesse momento o trânsito tá tranquilo, tem uma boa fluidez por lá. Já na Avenida Marques Teixeira, com a rua São Judas Tadeu, também o trânsito já é mais concorrido, tem mais movimento, assim também como você consegue observar a Avenida Desembargador João Machado com a rua Professora Cacilda Pedrosa, tem grande movimento de veículos por lá. Já na Avenida Governador José Lindoso, esse é ali nas proximidades da rua Abdon Gonçalves, nesse sentido de volta para casa, centro-bairro, tem muitos veículos ali na via, mas a gente consegue ver, tá fluindo normalmente. Karine, Kennedy. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Hoje, Karime, já peguei chuva na vinda pra cá pro Adrianópolis, passei pela Avenida Governador José Lindoso, que ainda há pouco o André falou, ainda tava chuviscando por lá, viu? Então o clima ele tá mudando constantemente aqui na nossa capital. E a gente vai saber mais detalhes agora sobre a previsão do tempo com a Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Como é que vai ser o tempo amanhã e hoje à noite, pelo menos? Já vou pra casa daqui a pouco, hein? Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Realmente, Kennedy, a terça-feira com céu majoritariamente nublado, pancadas de chuva ao longo do dia e atmosfera carregada de umidade. A previsão para a noite indica tempo que segue nublado e temos a mesma probabilidade de chuva que tivemos no dia. Nada de temporal, mas pancadas moderadas de chuvas passageiras. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 21 de janeiro, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta segue com previsão de chuva forte ao longo do dia, com probabilidade de 74% de precipitações. À noite, o céu permanece nublado, a chance de chuva cai para 30%, ou seja, o temporal dá uma trégua, mas ainda teremos chuva na noite da nossa quarta. O resumo do termômetro. A temperatura na quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 74 a 97%. Mix. E tem escândalo ambiental com cheiro de golpe financeiro aqui no estado do Amazonas. Gente, um projeto bilionário de crédito de carbono montado sobre terras públicas da União está no centro de uma investigação que envolve fundos de investimentos, valores inflados e também uma poderosa família do setor bancário, gente. Escuta, Kennedy, o pai e a irmã de Daniel Vorcaro são donos de um projeto de crédito
crédito carbono aqui no Amazonas, que inflou fundos do Master de modo irregular. Isso de acordo com reportagem do jornal A Folha de São Paulo. E quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. Então, as unidades de carbono associadas à Fazenda Floresta Amazônica ficam em Apuí, no sul do estado, é isso? Exatamente isso. Uma investigação do jornal Folha de São Paulo revelou que o pai e a irmã do banqueiro Daniel Vorcaro são donos de um projeto de crédito de carbono no sul do Amazonas, lá em Apuí, montado sobre terras públicas da União, o que é totalmente irregular. Segundo a reportagem, esse projeto ajudou a inflar no papel mais de 45 bilhões de reais em fundos de investimento ligados à gestora REAG e também ao Banco Master. Agora o detalhe, hein? Esses bilhões não existem de verdade. São números criados a partir de estimativas de carbono, sem certificação oficial, sem preço de mercado e sem a venda de um único crédito sequer. A área usada nesse negócio, chamada Fazenda Floresta Amazônica, é alvo de disputas fundiárias e está destinada à reforma agrária. Mas mesmo assim, auditorias aceitaram os valores apresentados pelas próprias empresas, sem checar se aquela floresta poderia de fato gerar crédito de carbono, como explica o professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Então eu digo que tenho 1 milhão de hectares na Amazônia, desenho num mapa essa área, vem um técnico de uma empresa de renome internacional e valida aquele mapa. Vem uma empresa que diz que aquela área gera X milhões de metros cúbicos de oxigênio, de CO2. Desculpa, captura X milhões de CO2. E aí você vai... O papel serve qualquer coisa. Né? O primeiro movimento é a grilagem da terra. Bom, na prática, o que se vê é uma ciranda financeira. Ativos ambientais viram cifras bilionárias fictícias que servem para inflar patrimônio, facilitar empréstimos e manter a máquina dos fundos girando. O caso é investigado pela Polícia Federal na Operação Carbono Oculto, que apura suspeita de lavagem de dinheiro. Os envolvidos negam irregularidades, mas a pergunta que fica é: quem fiscaliza o mercado de carbono verde quando ele vira fumaça no sistema financeiro? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O que deixa essa situação ainda mais louca, né, Karime? Saber quem fiscaliza essas pessoas, porque não é só você entregar uma declaração, precisa ter um órgão fiscalizador para reprimir esse tipo de crimes, né? E estamos falhando nisso. E feio, gente. A gente acompanhou aqui no 18 horas, gente, na segunda-feira, uma notícia sobre as notas das faculdades de medicina do Brasil. Aqui em Manaus, as instituições avaliadas no conceito 1, o mais baixo, foram a Universidade Newton Lins e o Centro Universitário FAMetro. A UEA e a UFAM, elas ficaram com nota 3 e na noite da própria segunda-feira, as universidades privadas enviaram um ofício ao Ministério da Educação relatando divergências entre os dados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. E pasmem, tá? Na resposta do Instituto Anísio Teixeira, responsável por essa prova, ele admitiu que, abre aspas, foi identificada uma inconsistência na base dos insumos, material disponíveis no sistema do Ministério da Educação, fecha aspas. A informação é da reportagem publicada hoje pelo jornal Estadão. E na reportagem, o Ministério da Educação contradiz o Instituto Anísio Teixeira e afirma que os dados estão corretos. Um ofício do Ministério da Educação, que a reportagem do Estadão teve acesso, ele argumenta que a divergência na base de dados apresentada às universidades em dezembro ocorreu porque o Instituto Anísio
Anísio Teixeira, ele havia usado uma nota de corte diferente da estabelecida por nota técnica editada no fim de dezembro, que definiu parâmetros de proficiência de 60 pontos. Com esta nota de corte como padrão, o INEP ele argumenta que os dados divulgados nesta semana estão certos. Ou seja, o Instituto também entrou em contradição. O fato é que no documento enviado pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, ela pede que sejam mantidos os números informados em dezembro por meio do sistema EMEC. A associação afirma ainda que o sistema ficou fora do ar depois da divulgação dos novos dados, agora na segunda-feira. E por isso, há receio de que o material seja alterado retroativamente no EMEC, no sistema do Ministério da Educação. Segundo a associação, qualquer alteração retroativa de dados previamente homologados representaria gravíssima violação de procedimento e um ataque à segurança jurídica do processo de avaliação. E segundo a associação, há situações em que a diferença supera 15 ou 20 pontos percentuais, gerando prejuízos concretos a cursos com base nos insumos divulgados e confirmados em dezembro. Alcançariam conceitos elevados. Agora, os representantes das universidades, eles pedem ao Ministério da Educação, o Camilo Santana, que, abre aspas, sejam suspensos quaisquer efeitos regulatórios decorrentes dos resultados divulgados com base em material equivocado, até a completa regularização da situação, fecha aspas. Você está ouvindo 18 horas. Mercado de veículos seminovos bate recorde aqui no estado do Amazonas e dispara acima da média nacional em 2025. E para esse ano a expectativa também é de crescimento. Mas cuidado, viu, gente, com as fraudes. O repórter André Meirelles ouviu especialistas e traz pra gente dicas, orientações de como fazer uma compra consciente. Vamos acompanhar. Boa noite. Foram quase 130 mil unidades comercializadas, um crescimento de 19,4% em relação a 2024. O resultado supera a média do Brasil. O crescimento acompanha uma tendência nacional impulsionada pelo preço mais acessível dos seminovos em comparação aos carros zero. A maioria dos consumidores tem optado por veículos com mais de 13 anos de uso, buscando custo-benefício. No Brasil, o setor também bateu recorde. Foram 18,5 milhões de veículos vendidos em 2025, o maior número desde 2011. Mas, na hora de comprar, especialistas alertam: o melhor carro é aquele que cabe na realidade do consumidor, como explica o economista Orígenes Martins. Nós temos que pensar bem nas alternativas. Hoje, o mercado oferece uma série de vantagens para você comprar um carro novo, principalmente, inclusive a nível de crédito. Porém, nós temos que ver se essa relação do pagamento altíssimo de custos a nível de tributação compensa a compra de um carro antigo, um carro usado. A economista Michele Aracati explica que o primeiro passo é entender a necessidade do orçamento. É importante que o consumidor defina o seu orçamento, né? Observe, por exemplo, quanto é que ele pode gastar em termos de impacto desse orçamento sobre a saúde financeira da sua família. Observem também que muitas vezes são necessários incluir custos de transferências e também possíveis manutenções iniciais nesse automóvel. Também é fundamental checar documentação, débitos, históricos de acidentes e quilometragem. Um laudo cautelar ajuda a evitar a dor de cabeça. E atenção, a transferência do veículo deve ser feita dentro do prazo legal, em cartório, nos casos necessários, para garantir que multas e impostos fiquem com o novo dono. E sempre observar a parte técnica para não comprometer o orçamento com surpresinhas, como explica Michele Aracati.
que ele deve observar principalmente a relação entre o custo-benefício, levar em consideração também a necessidade de observar barulhos, verificar de forma muito atenciosa a documentação, se o automóvel tem débito junto ao Detran, fazer uma boa vistoria no aspecto mecânico, observar se houve uma alteração na quilometragem, levar em consideração também a necessidade de você verificar a procedência tanto do veículo como do vendedor e também, se for possível, fazer um test drive bastante completo, observando barulhos e trepidações. Outras orientações é priorizar revendas confiáveis, com procedência, garantia e respaldo jurídico. Desconfie de preços muito abaixo do mercado e evite negociar fora das plataformas. Em compras online, nada de pagar antes de ver o veículo. O ideal é marcar em local movimentado, fazer uma inspeção completa, test drive e, se possível, contar com um mecânico de confiança. Seguindo esses passos, o sonho do carro próprio pode virar realidade, sem surpresa e sem prejuízo. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Karime, você lembra da época que a gente usava orelhão para ligar para as pessoas? Bom, eu lembro e muito bem. Já fiquei muito tempo na fila, inclusive já recebi ligação de orelhão. Olha aí, rapaz. Eu lembro de colecionar os cartõezinhos, gente. Ah, eu sou da época muito da ficha nostálgico. ainda. Não, na minha época já eram os cartõezinhos que você inseria o cartãozinho, você conseguia ligar. Você comprava o crédito ali em qualquer mercearia, né? E olha só, gente, você sabia que existem aqui em Manaus pelo menos 16 orelhões públicos em nossas ruas? Gente, é difícil da gente imaginar onde que estão esses orelhões, né? Agora, a Agência Nacional de Telefonia anunciou o seguinte: a retirada definitiva dos orelhões agora no mês de janeiro, tá? Por causa do fim das concessões da telefonia fixa. Quem volta a falar mais sobre esse assunto com a gente ao vivo é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, boa noite, Vanessa. É o fim de uma era? Boa noite mais uma vez, Karime Kennedy e ouvintes. Dá pra dizer que sim, é o fim de uma era. E daquelas que deixaram até algumas gírias eternizadas, né? Como o famoso caiu a ficha que você comentou, Karime. Verdade. A partir de janeiro agora, do nosso ano, os orelhões começam a desaparecer oficialmente das ruas do Brasil. Em Manaus, restam apenas 16 aparelhos ativos e no país inteiro ainda existem cerca de 38 mil, segundo a Anatel. Eles estão sendo retirados porque as concessões da telefonia fixa acabaram e as empresas não são mais obrigadas a manter esses telefones funcionando. Na prática, isso acontece porque o mundo mudou. O celular tomou conta do nosso dia a dia e tornou o orelhão um item sem função. A retirada não será imediata em todos os lugares. Cidades onde não existe sinal de celular, os aparelhos ainda ficam por um tempo, mas só até o ano de 2028. Durante décadas, os orelhões foram essenciais. Serviram para emergências, encontros, notícias importantes e até aquelas ligações a cobrar, né, gente? Vocês lembram? Dava até a musiquinha, né? Dava até um friozinho na barriga, né? Quando a gente recebia. Porque eles faziam parte mesmo da nossa rotina e da paisagem urbana da nossa cidade. Eu falei com alguns ouvintes daqui do nosso programa sobre o fim dos orelhões e teve até quem nem percebesse mais a presença deles, como o Joelson. Vamos ouvi-lo. Existe orelhão, nunca mais vi um. 18 horas. Existe. Pois é, né? Ainda existe. Nunca mais tinha visto nenhum. Tem que parar pra prestar atenção aí nas ruas, né? Se ainda tem um por aí. Só vi em decoração, gente. Olha aí. Bom, agora as empresas vão direcionar os investimentos para a internet e telefonia móvel. Tecnologias que são mais presentes hoje em dia. Para o Raimundo, os orelhões realmente ficaram no passado. Muito obrigado. Eu já usei muito orelhão. Hoje em dia eu acho que não é mais útil ele, que a gente só celular agora. Pra mim o orelhão não precisa mais. 18 horas. Então, gente, os orelhões estão saindo de cena, mas deixam uma história marcante, né? A prova disso é que até o filme O Agente Secreto, que foi vencedor de 2 Globos de Ouro, trouxe uma cabine telefônica em seu cartaz, despertando a nostalgia das ligações de antigamente. E de fato, é o fim de uma era. E também um lembrete como o tempo passa, a tecnologia muda e as cidades se transformam. Enquanto as boas lembranças, né, gente, essas daí vão ficar pra sempre.
eternizadas, né? São Eternizadas. eternas, verdade. Obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus condenou os 2 primeiros réus do massacre do complexo penitenciário Anísio Jobim, ocorrido em 2017 em Manaus. 8 anos após o massacre, um réu recebeu uma pena de 109 anos e 10 meses de prisão e outro foi condenado a 111 anos e 9 meses de prisão. A condenação principal se deu pela prática de homicídio de 56 pessoas por motivo torpe, no caso, ligado à disputa de facções criminosas. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que ao menos 25 dos 62 municípios do Amazonas possuem a atuação de facções criminosas. Em pelo menos 4 municípios há 2 ou mais organizações criminosas atuando. Essas condenações na justiça envolvendo crime organizado foram as primeiras de uma série de 22 do massacre do Contagem e apontam para a necessidade do sistema de justiça atuar de forma mais rápida no combate às facções criminosas, para que o Brasil não se torne um narco-estado e caia definitivamente nas mãos do crime organizado. Diz o ditado que justiça que tarda, pauta. Por isso, a importância da busca pela celeridade nos julgamentos dos criminosos. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, Kennedy Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Mix. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.